tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de análise esportiva dessa quinta-feira, do dia 23 de outubro. Estou falando baixinho porque estamos em período ali de que todos já estão dormindo. Peço perdão por isso, mas enfim, estamos aqui para mais um dia para analisar alguns jogos juntos aqui de maneira coletiva. O primeiro jogo que vamos analisar aqui é o jogo aqui da Libertadores, LDU e Palmeiras. Mas antes disso nós temos aquela quinta-feira com 200 jogos, assim, que é difícil. Claro, evidentemente que não será analisado todos esses jogos aqui da Conference League e também da Europa League, mas alguns aqui já estão em alguma pré-definição de algumas análises para que possamos destrinchar aqui com vocês. Nesse jogo da LDU e Palmeiras, a LDU Palmeiras, um grande favorito aqui. Essa cotação do Palmeiras 2,60 é justamente porque o Palmeiras vai jogar na altitude. Então, você considera essa cotação alta do Palmeiras jogando fora de casa por jogar na altitude. Então, isso conta dentro aqui, evidentemente, no jogo, porque a LDU vai jogar a seu favor a altitude. Então, isso eleva principalmente aqui essas cotações para serem mais elevadas. E necessariamente isso conta demais. Jogar na altitude é muito exaustante, é muito cansativo. E isso aqui pode dificultar não só o Palmeiras, mas outros times que já passaram a jogar aqui na LDU. Não é uma altitude tão alta assim como do Bolívar e do The Strongest, mas é uma altitude. Isso faz todo sentido aqui dessa cotação ser mais alta aqui do Palmeiras. O Palmeiras é um favorito aqui, é um dos grandes favoritos para chegar na final da Libertadores. A LDU jogando em casa é muito forte, mas nessa temporada não tem sido assim de uma maneira tão intensa. Tanto que no seu campeonato regional, a LDU está em terceiro colocado, tem 7 empates, 7 vitórias e uma derrota. Porém, o Del Valle e o Barcelona se encontram à frente da LDU. Então a LDU nessa temporada não é aquela temporada prime da LDU. Já teve mais temporadas de 2 anos atrás que a LDU era mais protagonista aqui no seu país. E vai enfrentar o Palmeiras, que é um dos sérios candidatos. E nesse jogo aqui, a LDU precisa fazer a sua justificativa de jogar dentro de casa na altitude. Então, possivelmente vai finalizar, vai chutar mais pro gol, vai criar escanteios. E não necessariamente que esse tipo de jogo, de informação, de estatísticas, de chute, finalização e escanteio, será efetivo para ganhar a partida. E até mesmo considera assim, time que é ruim faz canto e finalização, time que é bom faz gol. Então o time que faz gol, ele vai ser regular e vai ganhar os seus jogos para passar de fases ou até mesmo para estar ali nas primeiras colocações do campeonato. Então, time que é ruim faz canto e finalização, time que é bom faz gol. E não necessariamente que a LDU é um time ruim, é um time dentro aqui da bolha do seu país, é um time bom. Enfrentou aqui nas competições o São Paulo, mas falando em São Paulo, que começou aqui um período, né, que nessa época começou um período muito conturbado aqui. Então, por exemplo, você vê aqui o LDU e São Paulo, pra gente estudar junto aqui.
a LDU ganhou seu jogo aqui fora de casa, mas não é esse jogo que eu quero ver. Eu quero ver o jogo da LDU aqui jogando dentro do contra o São Paulo aqui. Vamos ver junto, pera aí. Pra ver como que a LDU começou a enfrentar o São Paulo, porque o São Paulo aqui nessa época estava numa regularidade boa, mas foi a partir da eliminação da LDU que começou o declínio do São Paulo. Então, aqui o momento do São Paulo não era tão ruim quanto o momento de hoje do São Paulo. Então eu vejo aqui, novamente, o SofaScore tá de tiração. Aqui, ó. Aqui está o que nós queremos saber. A cotação era de 2,10. Então, era o São Paulo aqui, era a zebra. E a LDU aqui estava como uma grande favorita, que já é o contrário. Que conta com a LDU uma cotação 3 e o Palmeiras com a cotação 2,60. E veja só, o São Paulo começou até melhor o jogo e a LDU foi lá nos primeiros momentos aqui já fez o gol. E aí, o segundo tempo foi todinho do São Paulo. E aí, no chute aqui efetivo, foi gol da LDU. E foi um placar administrado pela LDU aqui contra o São Paulo. Então, assim, não foi um jogo prime da LDU. A LDU começou mal a partida, fez 7 finalizações, 2 escanteios. Então, para o jogo aqui contra o Palmeiras, esse número contra o São Paulo que a LDU fez no primeiro jogo não é o suficiente. 2-0 é um placar que o Palmeiras né, tem, uma solidez de fazer 3 gols diferentes aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, o jogo da LDU contra o São Paulo no primeiro jogo não foi o suficiente mesmo com a vitória. 7 finalizações, 2 escanteios na partida não foi o suficiente. Mas, por outro lado, futebol tem aquele negócio do momento. E aquele momento do São Paulo era de declínio. Era um momento que estava começando um momento de instabilidade do time do São Paulo. Já que contra o Palmeiras, não. Contra o Palmeiras é um outro time, é um outro patamar. Então a LDU aqui vai precisar buscar um pouco mais, não só necessariamente de finalizações, mas um pouquinho mais de efetividade para sair aqui com 3 gols diferentes. Vai sair com 3 gols diferentes? Não sabemos. E aí vai do seu lastro e dos seus metros desempenhar aqui a sua melhor forma de captar aqui o momento ali, se é uma vitória da LDU ou não, ou eu vou a favor do Palmeiras, porque o Palmeiras é mais sólido, é mais cacudo, já tem experiência em Libertadores. Então é um jogo aqui muito difícil de analisar em pré-live, justamente por se tratar do Palmeiras, que é um grande favorito, e da LDU. Qual é o tipo de jogo que a LDU vai jogar contra o Palmeiras? É a LDU sufocando? Como que será esse sufoco? A gente não sabe. Será que a LDU vai ter essa ousadia de sufocar o Palmeiras jogando dentro da sua casa com um dos melhores times da América? Então, isso cabe analisar no ao vivo e também ali no live as possibilidades ali de uma vitória ou até mesmo de um gol ali durante a partida desse jogo da Libertadores. Passando aqui para outro campeonato, a Europa League, nós temos vários jogos aqui durante durante esse campeonato aqui e que eu não vou fazer assim análise mais profunda. Então eu só vou dar dicas. Eu não gosto de dar dicas, então, mas por ser uma quantidade de jogos aqui durante essa quinta-feira, eu prefiro falar de uma maneira mais rápida ali sobre alguns apontamentos desses jogos aqui da Europa League. Do Feyenoord e do Panathinaikos. O Feyenoord é um time da Holanda que é dirigido pelo Van Persie e tem assim tem assim o seu grande favorito aqui,
o grande favorito aqui, né, contra o Panathinaikos. É, na classificação, o Panathinaikos ele ganhou um jogo, empatou um, né, perdeu um, e ganhou outro, e o Feyenoord não vem. Aqui ele perdeu duas, e salvo engano ele perdeu do Braga e do Aston Villa, e uma dentro de casa. Do Aston Villa a gente pode até considerar ali de aceitar essa derrota, e até jogou bem nessa partida. E nesse jogo aqui o Feyenoord ele precisa ir para cima, porque ele já vem de duas derrotas. É um típico jogo que o Panathinaikos ele é instável, tanto que no campeonato da Grécia ele não está bem, está em sétimo colocado. Então é um típico jogo que o Feyenoord vai precisar ir para cima e necessita de uma vitória, mas necessidade de vitória não é vitória. Mas veja aqui um Feyenoord mais agressivo e mais contundente na partida. Por outro lado, nós temos aqui o Braga. O Braga vem de duas vitórias aqui na Europa League, se encontra em na quarta colocação. E o Estrela Vermelha vem de um empate e uma derrota. Vejo aqui essas cotações aqui, ela é justa, mas ela não tem valor. Mesmo que essa cotação do Braga esteja muito alta. Por quê? Porque o Braga, ele não ele é um time instável no campeonato português. Ele se encontra na oitava colocação, não é um dos melhores mandantes da Liga Portuguesa, mas aqui na Europa League vem bem. Porém, essas cotações aqui, ela pode ter ali umas correções de preços no ao vivo mesmo, por justamente o Braga se comportar de uma maneira instável. Então, mais é isso mesmo. São muitos jogos aqui para analisar. É, e até mesmo a Europa League é um campeonato complexo. Então, tem que ficar de olho aqui. Tem que pegar alguns times aqui. Nem isso. Pegar os times e olhar mais no ao vivo, mais no live aqui. Nós temos o Celta de Vigo e Nice. É um jogo mais para under cartões, porque o árbitro da partida é under cartões, tem uma média 3, então o under cartões nessa partida seria muito mais aplicado. Você vê o Nice aqui, ó, menos de 5, o Celta é um time under, apesar de ser de um campeonato que tem mais cartões, é um jogo mais pautado para under cartões. O Celtic é um time faltoso, em suma, tem média de 12 faltas por jogo, e o time do visitante, o Sturm Graz, tem média de 12 faltas sofridas. Então é um jogo passivo para faltas, justamente por Celtic ser faltoso, e por ser um árbitro aqui faltoso também. O Juan Martínez é um árbitro faltoso, tem média aí de 22, 23 faltas por jogo, e o Celtic é um time faltoso. Ele é um time que agride demais e faz as suas faltas durante os jogos, principalmente no campeonato escocês. Nós temos aqui o Forest e o Porto, e Roma e o Vitória Pilsen. O Forest está com seu novo técnico, sim. O Postecoglou foi demitido e agora está com um novo técnico, o North Forest, que é o Sim. Ele foi treinador do Everton nessa última temporada, e ele é o treinador que ficou 10 anos no Burnley, um caraquinha. Vou mostrar a foto para vocês. E é um sangue novo, né? É um novo técnico que está começando dar ao seu time aqui do Forest. E salvo engano, esse técnico que estará no comando do Forest, ele foi jogador da base, ele foi cria da base do Forest nos anos 90, e agora ele será o técnico ali do Forest para comandar suas equipes. E eu sempre tenho uma percepção de que quando chega um novo técnico, o ambiente muda, os jogadores mudam,
aqueles que estavam no banco de reserva começam a treinar mais, aqueles que estavam como titular também começam a jogar mais, por justamente ter um novo técnico ali para mostrar os seus serviços ali para estar dentro de campo. Então eu vejo esse jogo aqui pro ao vivo mesmo, que as cotações estão parelhas, estão ali, e até mesmo o mercado, ele respeita muito o time da Inglaterra, que é o Forest. O mercado esportivo, ele entende, é, ele respeita muito times que são da Inglaterra. Até mesmo por ter ali um sustento financeiro, né? Tem um momento ali mais de solidez ali dentro da Europa, então o mercado esportivo ele entende, a casa entende que os times da Inglaterra têm ali uma liquidez mais aceitável. E por último nós temos aqui a Roma. A Roma, eh, a Roma foi o pivô daquele três pênaltis que o jogador foram dois, três pênaltis e aí o goleiro definiu os três pênaltis. Meu, foi bizarro, bizarro, bizarro. Foi grotesco esse jogo da Roma aqui. E virou meme, né? E aqui eu vejo a Roma é, com uma cotação justa, apesar da última derrota contra a Inter de Milão dentro de casa e apesar da última derrota aqui na Europa League. Porque é um típico jogo que você não pode perder. Então aqui é uma vitória é muito mais necessária por estar jogando dentro de casa e por se tratar de uma Europa League que é importante aqui para os papéis aqui da Roma. Então eu vejo aqui a Roma, é, apesar do momento em declínio, eu vejo que essas cotações ela tem ali o seu valor, o seu modo justo, mas não tem valor e aí cabe ali dentro do seu lastro, dentro do seu método, desenvolver ali o caminho da vitória da Roma e vejo também um caminho mais under goals aqui na partida. A Roma ela tá muito under. É, nas últimas partidas, nas últimas partidas ela tá muito under. Não só aqui na competição, mas no campeonato da Itália muito under também. Então, ó, você vê aqui menos de 5 gols, menos de 5 gols, menos de 5 gols, menos de 5 gols. E o Vitória Pilsen também é um time mais under. Então eu vejo aqui um jogo mais pautado pro under goals e também um back favorito ao lado da Roma. Claro, se a Roma se comportar de uma maneira mais sólida. Não adianta que a Roma ficar tocando a bola e tal, sei o que, e não agredir como tem que agredir para esse tipo de jogo. Porque precisa da vitória jogando dentro de casa e uma vitória que poderia saltar aqui para na tabela aqui para classificação e ficar mais sossegada para os próximos jogos. No mais é isso. Dia lotado de jogos. Tem aqui Conferência League. Mas assim, gente, é o básico do básico. Sem, sem fazer muitos jogos. O menos é mais. E aí, no mais é isso. Então nós temos aqui esses jogos da Europa League. Nós temos a LDU e Palmeiras. E fechamos aqui a análise esportiva dessa quinta-feira. Peço desculpas por estar com a voz baixa, mas é isso. Tamo junto, é nóis. Aquele abraço, é nóis.